Que bom estar com vocês, que alegria poder voltar a esta minha casa, esta minha família. Estar com vocês, de fato, é um privilégio muito grande. Obrigado por me receber com tanto carinho, desde ontem à noite, quando cheguei, muito bem tratado, pela recepção calorosa. Meu amigo, pastor Danilo, pastora Mônica, sua casa, sua família, os filhos, nora, genro, é uma coisa maravilhosa. E eu, de fato, estou muito feliz de estar aqui. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Esse ano tem sido um ano atípico, tem sido um ano diferente. Eu comecei esse ano com uma queda física muito traumática. Eu tive um mal súbito e caí da minha altura e quebrei o meu maxilar. Os médicos disseram que eu só voltaria a falar final de maio, começo de junho, que eu poderia voltar a me comunicar, e ainda com algumas reservas. Errou! Eu já estou falando e bastante. Ainda manco da boca, confesso. Se você não sabia que existia, tem. Manco ainda da boca, maxilar ainda. Então talvez aí na minha fala fique um pouquinho mordido e tal, enfim. Mas agradecido a Deus por isso. Porque eu até tive que cancelar todos os meus compromissos, final de janeiro, fevereiro, março, e também abril. Eu falei, poxa vida, não pode ser, que eu vou ter que mexer nessa data tão maravilhosa que é estar aqui com vocês, mas graças a Deus o Senhor nos deu vitória. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sou contra a bariátrica, mas eu não fiz. As pessoas têm muita curiosidade. Pastor, o senhor fez bariátrica? Não fiz bariátrica. Não sou contra quem faz, mas para mim não era o caso. O meu caso era... vou ficar mais na minha. O cara emagrece, acha que tem que autoridade, né? Mas eu tinha que tomar uma postura em relação a isso. E tudo começou depois de um culto. Nós temos 4 reuniões nos domingos. Eu terminei a minha primeira reunião, saio rapidamente para não atrapalhar a segunda. Eu não fico na nave, eu saio, subo no meu gabinete para tomar um café e trocar de roupa, porque eu transpiro bastante, e logo estou descendo. Eu desço e tem uma mesa muito, muito gostosa, muito bem servida. O pessoal cuida muito bem da gente lá. E eu estou descendo e eu vejo uns bolinhos da Ludmila, é uma das nossas pastoras, que faz um bolo incrível. Ela faz uns bolos pequeninos, assim, maravilhosos. E aí eu estou descendo, eu voltei, peguei um bolinho e desci comendo. E eu estou descendo, como, já meio que engoli o bolo e já estou subindo na plataforma. E eu digo, irmãos, me perdoe. Terminei de mastigar e falei, desculpem, eu não resisti um pedacinho do bolo da Ludmila ali, e é maravilhoso e tal, enfim, a conversa vai, preguei. Quando termina o segundo culto, mesmo processo, alguém me chama e diz, pastor, tem uma pessoa que quer falar com o senhor. Eu falei, olha, está agendado? Porque eu tenho só 30 minutos. Ele falou, não está agendado. Ele disse que ele espera o senhor até o final. Eu saio geralmente 7 horas da noite. Ele falou, aquele dia eu sairia esse horário. Ele falou, inclusive ele disse que ele espera o senhor até o final para conversar com o senhor. Eu falei, mas quem é? É urgente? Tem alguma necessidade? Ele falou, pastor, ele não me disse o que é, ele só quer falar com o senhor, é só com o senhor, e ele espera. Eu falei, ok, então manda ele vir logo, até porque eu também sou ansioso e curioso. Então, vou esperar até 7 horas da noite, que esse irmão quer falar comigo. Ele sobe, eu não o conheço, ele se apresenta e diz, eu sou
sua ovelha aqui já há alguns anos. E eu disse: poxa, muito prazer, me desculpe não conhecê-lo, assim, não sei quem o senhor é, me perdoe. Ele falou: não, tudo bem, pastor, eu só vim aqui porque eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu disse: pois não, estou à sua disposição. E se o senhor resiste ao sexo oposto? Eu falei: como assim, irmão? O irmão acabou de me conhecer, o irmão já está querendo saber o que é, como é que é assim? Ele falou: não, porque eu acredito que o senhor é um homem que está inteiro na obra porque resiste ao sexo oposto. O senhor resiste ao poder? E eu disse: acredito que sim. Ele falou: eu acredito também, porque o senhor está aqui. O senhor resiste ao dinheiro, ao amor ao dinheiro, ao apego ao dinheiro? E aí eu não estou sabendo aonde aquela conversa vai parar. Já a vontade de apertar o botãozinho de vermelho, aquele que ejeta, já ejetar o irmão. Eu falei: irmão, o que está tudo bem? Ele disse: me preocupei muito com o senhor dizer que não resiste um pedacinho de bolo. Eu falei: como assim? O senhor resiste tantas coisas e não resiste um bolo? Tem alguma coisa errada com o seu domínio próprio. Bom, vamos pregar a palavra, é melhor. Então eu decidi resolver algumas coisas na minha vida. A primeira foi excluir esse irmão da igreja. Estou brincando. Fato é que eu comecei a procurá-lo depois. Eu disse: encontre esse irmão, porque a gente precisa conversar melhor. Até agora nós não o encontramos. Já fizemos busca em câmeras, todo mundo está acionado para saber quando ele chegar, as luzes acendem. A gente quer encontrar esse irmão, a gente não está achando. Eu acho que ele só foi lá para falar isso mesmo para mim. E isso mexeu de forma muito forte comigo. Liguei para Subirá, para piorar. Contei para ele e ele falou: se você quiser uma ajuda, eu posso te ajudar. A gente vai juntos nessa batalha. E começamos, ele tem me ajudado muitíssimo. Na verdade, agora já nem tanto mais. A gente está ajudando outros já. Mas foi um tempo muito precioso. E eu quero celebrar a Jesus porque, como ele conta mesmo a experiência do missionário da Escócia, de que o Senhor havia dado uma missão e um cavalo. E esse morreu tão jovem, matando o cavalo, e por causa da morte do cavalo, desse corpo, a missão não seria completa. Então, baseado nisso, tomando algumas decisões importantíssimas, médica e tudo mais, o Senhor tem nos dado graça. Eu estou muito feliz. São 32 quilos que nunca mais esse corpo vai ter, em nome de nunca mais, nunca mais. Amém. 1 João capítulo 2, versículo 19, eu quero ler com vocês. Se eu puder pedir um pouquinho de retorno, só um pouquinho de retorno, eu fico agradecido, tá? Só meu retorno mesmo. 1 João capítulo 2, versículo 19, diz assim: eu vou falar sobre, vou criar uma plataforma para essas minhas intervenções serem casadas, no sentido de estar indo para o mesmo objetivo. Então essa plataforma que a gente vai construir agora, a princípio, ela está relacionada a romper e a rompimento, e algumas coisas importantes que a gente precisa romper para romper, e se romper, romperemos, e há que romper áreas que nós não gostamos de mexer, para que áreas que nós desejamos que aconteça, rompa na nossa vida. Então esse rompimento parte de um pressuposto, ou parte de uma premissa de que precisamos resolver coisas na base, para que outras coisas possam acontecer no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família, e aí vai. 1 João capítulo 2, 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles
era dos nossos. Existem algumas coisas, um rastro sem precedentes de pessoas que a todo custo trazem sobre os seus ombros uma culpabilidade por aqueles que simplesmente se foram da sua vida. Às vezes você carrega culpa porque determinadas pessoas já não fazem parte mais do ciclo ou do círculo que você frequenta. Pastor Mac acabou de falar sobre algumas coisas das quais eu também estou interessado em falar. Uma série de questionamentos deformam a nossa estrutura emocional quando pessoas que amamos nos abandonam. A primeira coisa que nós perguntamos é: aonde é que erramos? Por exemplo, alguém que como dissidente sai da igreja, sai do ministério, sai da célula, sai do seu hall de membros, ou te deixa, ou vai para um outro lugar. A primeira coisa que nós perguntamos, e isto formula em nós uma nuvem de questionamentos, é: aonde é que eu errei? Ou o que é que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse? Essas questões extremamente naturais vão bombardeando a nossa imaginação, e a tendência é controlar algumas coisas, e no fundo sabemos que nem sempre teremos esse domínio, inclusive de determinar quem fica e quem vai. Nós não temos esse domínio. O que quero compartilhar com vocês aqui nesta manhã, sendo a primeira nave ou a primeira plataforma, o primeiro andar dessa plataforma, é que você precisa entender que haverá vários momentos da sua vida, haverá pessoas que irão se afastar de você, da sua rotina, e deixará de conviver conosco na nossa caminhada. Isso faz parte do processo. E o que a palavra de Deus nos ensina é que os que devem estar conosco ficarão conosco, e os que não ficaram é porque nunca foram. Obrigado pelo entusiasmo. Os que não ficaram é porque nunca foram. Então quando alguém diz: eu senti no meu coração, ou alguns nem falam, simplesmente saem, é porque nunca estiveram. O grande problema é que quando isso acontece, ou quando essas pessoas se afastam, nós precisamos aprender a romper e deixá-los ir. E nós somos tendenciosos a contra-argumentar e não permitir que elas ou saiam, ou tentamos de alguma maneira, articulando, conversando, orando, trazendo para sentar, trazendo para perto, tentando remediar algo que já foi decidido. E Deus me manda te dizer esta manhã: para romper, você vai precisar romper. Entendeu? Você vai precisar soltar. Alguém diga comigo: soltar. Vire para o teu irmão e diga assim: eu preciso aprender a romper. Diga: eu preciso aprender a romper. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Com isso, a gente aprende que nós não fomos feitos para implorar que alguém fique conosco. Uma igreja relevante como esta precisa, e eu acredito que já entenderam muito bem isso, e apenas para que a gente possa refrescar a nossa memória, aprendeu a entender que nós não rogamos as pessoas permanecerem. Ou seja, nós não possamos pedir a ninguém que nos ame,
Nós não podemos implorar que alguém nos queira, nos ame, caminhe conosco, esteja com a gente. Nós não podemos fazer isso. Deus também não nos fez para que nós implorássemos a alguém que se apegue a nós e não nos deixe. O Senhor está dizendo, faz parte do processo, e eu vou trazer uma nova roupagem para esta casa, e Deus vai permitir que você entenda que quem não ficou é porque nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. A Bíblia diz, e Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 11, no verso 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, quando alguém decidir se afastar de você, rompa e deixe-o ir. Quantas mamães temos aqui? Levante a mãozinha, por favor. Alguém de vocês que estão com as mãos levantadas, algum irmão levantou a mão por equívoco? Okay. Houve um equívoco. Pode baixar a mão, pode baixar. Ok. Já aconteceu comigo isso. Está na reunião, todo mundo levanta a mão, você levanta, e o pastor estava falando de menstruação, não tinha nada a ver, e eu... Tá, ok. Vamos lá. Normal, falta de atenção, está chegando a hora do almoço, eu sei disso. Ok. Das irmãs que levantaram as mãos, quantos dos filhos de vocês estavam ligados a você no nascimento? Levante a mão, deixa eu ver. Ligados a você. Eu estou falando literalmente, ligados a você. Ou algum dos seus filhos já nasceu com o cordão cortado? Não. Então eles estavam ali. Você o ama, você ama o seu filho, mas você teve que começar a vida rompendo. Então você, para tê-lo em seus braços, você vai precisar rompê-lo, você vai precisar cortar, você vai precisar desconectar. E entender isso, nós não somos muito bons nisso. Nós cristãos não somos muito bons nisso. Nós somos ótimos para começar relacionamentos e péssimos para terminá-los. Nós somos ótimos para agregar pessoas e somos péssimos para entender o selar, a pausa, o distanciamento, o silêncio, ou até o afastamento. Então entenda, quando alguém se afasta de você, rompa e deixe-o ir, não o impeça, porque na real você não sabe qual é o motivo dessa pessoa estar se afastando. E Deus está dizendo que Ele vai trazer entendimento para você, para que você compreenda que tudo é dele, por ele e para ele. Agora, escute isso. Pessoas sempre serão canais. Pessoas sempre serão canais. E sob nenhuma hipótese, pessoas podem se tornar fonte. Porque quando você transforma as pessoas em fonte, o dia que essa fonte parar, você morre. O dia que essa fonte parar de gerar alguma coisa, você sofre, padece e morre. Por isso pessoas são canais e não fonte de suprimento, de ânimo ou de força. Não são. A dor é um grito da alma tentando manter estruturas confortáveis em você. Contudo, você não pode a qualquer preço segurar quem Deus já mandou sair. Tem pessoas que Deus já mandou sair e você insiste em mantê-las. Então Deus está dizendo, já não é minha responsabilidade. Você banca, então banca. Você consegue segurar? Então segure. Isso é questão sua, já não é mais minha. Escute isso, por favor. Quando eu entendi isso, e quando eu comecei a compreender isso aqui, o Senhor estava dizendo para mim, você precisa tomar cuidado com as suas emoções, pois elas mentem para você. Elas mentem para você. Eu sou um homem que enfrentei pânico e depressão.
E há 15 anos, há 17 anos atrás, eu achei que eu não conseguiria sobreviver. E Mark falando aqui sobre a história dele, que é uma história que eu conheci e vivi muito perto dele em relação ao que ele viveu. E eu passei por coisas similares. E eu olhava para a minha situação e dizia: Deus, o que é que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer? E no momento de dor, eu tive pessoas que tiveram que se afastar. A minha dor afastou pessoas. A minha crise afastou pessoas. Escute, não importa quão maravilhosa seja a pessoa, não importa o quão maravilhoso seja esse relacionamento que você nutre com esse amigo, com essa amiga, se Deus disse corta, corta, porque um rompimento vai acontecer quando você aprender a entender que Deus não está associado à sua mente. Os pensamentos dele é mais alto do que os teus. Obrigado pelo entusiasmo. Fala para o teu irmão assim, se o hálito ajudar, grita. Diga assim: o meu futuro não é uma corda bamba. E com todo respeito, agora aumenta o tom porque ele vai se assustar. Diga: com todo respeito. Falo ou não falo? Eu estou até com medo. Falo, né? Diga: com todo respeito. Você não tem nada a ver com isso. Quer andar comigo, se comporte. Quer andar comigo, ande na linha. Quer andar comigo, escute. E quando eu falo deixe ir, isso não se aplica aos casados. Porque já tem irmão fabulando já. Teu irmão dizendo: nossa, eu estava orando para ver se esse casamento era de Deus mesmo, depois de 40 anos. E agora o pastor dizendo: não deixa aí, vou mandar essa jararaca embora. Quando você segura quem Deus mandou ir, Deus não pode romper, porque você não aprendeu a romper. Romper é cortar, romper é dar espaçamento. Romper é literalmente fazer força, é tirar do meio do caminho, é tirar da frente, é quebrar espaços. O Senhor está dizendo: eu preciso te dar, mas com quem você anda, eu não posso te acessar ao futuro, porque o futuro com essas pessoas com as quais você anda não será futuro, será apenas o reprise do passado. O Senhor não quer colocar pessoas que não tenham nada a ver com o seu futuro na sua frente. Deus quer colocar pessoas incríveis ao seu lado. Eu vim profetizar, vocês acreditam em profecia aqui? Salmo 1 verso 5 diz: por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores da comunidade dos justos. Nem a comunidade cristã. O Senhor está dizendo: eu estou promovendo uma limpeza para romper na sua casa. Agora, escute isso, por favor. Eu quero que você coloque a sua atenção. E eu, ouvindo o pastor Mike, mas eu preciso falar. Quando Jesus estava prestes a ser traído por Judas, ele não o impediu que o beijo daquele discípulo fosse dado no seu rosto, mesmo sabendo que ele ia sofrer, mesmo sabendo que ele ia padecer. Ele não proibiu de Judas beijá-lo. O que Deus, Cristo, não aceitou é que o coração de Judas contaminasse o coração de Cristo. O beijo até você pode dar, porque isso diz mais respeito a você do que de Cristo. Mas o meu coração você não vai ter autoridade. Então eu não vou descer para me igualar ao espírito de Judas. Agora escute isso, por favor. Tem um texto que me impressiona, e eu queria que você pudesse ler comigo. Nós poderíamos até abrir esse texto juntos, por favor. Você sabe que uma das coisas mais importantes na Bíblia é esta convergência que há. Eclesiastes no capítulo 3, o versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado
e há tempo para todo o propósito. Alguém diga amém. Agora, veja o verso 2 a seguir. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de manter, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem um tempo. O problema é que a gente odeia esse lance de tempos e estações. A gente só gosta de estações e tempos que são benéficos para nós. A gente não gosta de alguém que diz: eu não quero ir mais, eu não quero estar mais com você. Romanos capítulo 8, versículo de número 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o quê? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que até as minhas crises cooperam para o bem. Isso quer dizer que até o distanciamento de alguém coopera para o bem. Escute isso, por favor. Como pastor, eu já me deparei com situações de ter que deixar pessoas irem, mesmo amando essas pessoas, mesmo sem entender tudo no momento. O Senhor dizia: deixe ir. Dentre os erros e os equívocos que eu cometi no meu ministério ao longo dos 32 anos que faço a mesma coisa, eu segurei uma pessoa comigo que Deus mandou eu soltar. E tudo que eu dizia justificava. Tudo que eu dizia era justo, era justificável, porque eu amava, eu o prezava, era como se fosse um filho, e eu o queria muito perto de mim, e eu o mantive perto de mim. E quando Deus disse: solta ele, porque ele precisa romper, e você precisa romper, eu disse para Deus: todos menos ele. E segurei ele. E a tragédia maior aconteceu, porque eu comprometi o futuro dele, por entender que ele deveria ficar comigo, do meu lado. Eu não consegui perceber que Deus já não o queria mais perto de mim. E a gente tem que ser, é muito complexo compreender estas questões. É muito difícil compreender tudo isso, porque na verdade a gente quer as pessoas perto da gente, a gente gosta delas perto da gente. Essa é a grande verdade. A gente gosta das pessoas do nosso lado, a gente gosta das pessoas perto da gente. Então a gente não quer distanciamento das pessoas que nós amamos, mas de vez em quando Deus assopra e diz: solta, libera. Não permanece, não fica. 2 anos atrás, Deus falou para mim: mesas que você anda sentando, eu não quero mais. Eu disse: Deus, eu não sento em nenhuma mesa de escarnecedores, eu não sento em nenhuma mesa onde eu não posso ser eu, onde as pessoas não, o Senhor deve estar equivocado sobre isso. É melhor o Senhor rever. Os seus assessores precisam de ajudar. Eu querendo ensinar Deus. Então eu comecei a resistir. A não querer ouvir Deus em relação a mesas e lugares que eu estava indo. Escute, Deus me disse: você terá que dizer não. Mas Senhor, são igrejas, são pastores, são irmãos. Sim, são igrejas, são pastores, são irmãos, mas eu não quero você lá.
Mas qual é o problema? O problema é você. Só que eu tenho que explicar para você que não necessariamente há um problema explícito, um pecado, alguma coisa. Eu quero que você entenda que eu cessei esse tempo e que eu estou abrindo para uma nova estação. Oh my God, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Deus vai romper essa nova estação da tua vida. Levante a sua mão mais alto que você puder. Deus vai romper essa nova estação da tua vida. Agora, escute isso. 1 Samuel, no capítulo de número 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 1, diz: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. Tinha o rico ovelhas, o gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do bocado do seu copo, comia do seu bocado e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e tinha como filha, e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar suas ovelhas do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre, que a preparou para o homem que lhe havia chegado. O texto diz que Natã fala para Davi uma historinha de um pobre e um rico, de um que tem e o outro que tem bem pouco, e diz: e esse viajante toma o pouco que o pobre tinha. Davi fica irado, e vocês sabem a história, que estava falando do pecado de Davi, que ele havia cometido com um dos homens mais leais de sua jornada. Ele adultera. Essa falha moral faz que esta mulher engravide. Agora, para não ficar, já estava sujo, mas para ficar asqueroso, ele agora mata o marido, traz a mulher para morar no seu palácio, e agora ele assume a paternidade desse filho. Mas a Bíblia diz, e o texto nos informa, no capítulo 12, o versículo 5 a seguir, lá pelos versos 15, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto, deste motivo, a que blasfemasse os inimigos do Senhor também, o filho que te nasceu morrerá. E aí acontece algo muito estranho. Quando Davi sabe que o seu filho não vai sobreviver, ele começa a orar e a jejuar. Ele pede para que a música não venha, pede para que a comida não chegue. Ele entra no seu palácio e começa a chorar e a jejuar e a orar. Qual era a oração de Davi? Deus, não leva. O errante fui eu, o pecador fui eu. Não leve, deixe o nenê, deixe a criança. E o que aconteceu? Deus não o ouviu. Deus tirou a criança. Agora olha que louco. Quando, ouvindo Davi que os seus servos diziam que a criança havia morrido, perguntou aos seus moços: vive a criança? Pelo que disseram: não, ela morreu. E levantando-se Davi, tomou banho, trocou de roupa, comeu e foi adorar a Deus. Os servos disseram: rei, com todo respeito, o senhor está com um problema. O senhor ficou aqui trancafiado durante todos esses dias, sem tomar banho, sem comer, não queria nada, só chorando, só chorando. Agora o senhor se entera que o filho morreu, se levanta, toma banho, perfumou e foi adorar. Não estou me entendendo. Então Davi disse: é mais fácil eu ir para onde ele está do que ele voltar a mim. Deus tirou, página virada. Eu agora vou adorar a Deus, porque Deus não quis que ele ficasse. Será que a gente tem moral
para depois de uma crise, não só com uma questão carnal como essa de filho, mas questões de relacionamentos, a gente dizer: poxa, Deus arrancou quem eu amava, quem eu gostava, quem eu queria, mas agora o Senhor arrancou, página virada, vou entrar no templo e vou adorar a Deus. Será que a gente está pronto para isso? O maior romper de Deus na tua vida vai acontecer quando você aprender a soltar quem Deus mandou você soltar. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não está na minha pele. Graças a Deus que eu não estou na sua pele, mas você também não está na minha. Eu preciso me livrar de emoções que me mantêm preso, de emoções tóxicas, de gente que manipula, de gente que envenena a minha cabeça, mas é como se fosse um vício. Eu não consigo me desfazer daquilo, eu não consigo liberar, eu não consigo soltar, eu não consigo. Deus, depois desta conferência, vai fazer uma revisão na sua agenda, no seu calendário, no seu telefone. Ele vai olhar para as suas mesas e vai dizer: a partir de hoje eu vou trazer uma mudança de comportamento. Alguém diga alguma coisa aqui, por favor. Não é a profundidade da queda que define quem somos, mas sim a capacidade que diante dos balanços da vida a gente pode inclinar o coração para Deus e confiar na sua sabedoria. A gente dizer: Deus, eu não estou entendendo nada, mas bendito seja o teu nome. Desde o começo desse ano eu estava conversando com meu amigo, pastor Danilo. Esse ano tem sido um ano muito difícil, aqui abrindo o meu coração. Muito difícil, com bastante desafios, e tem dias que a gente não consegue entender tudo, e a gente vai, e eu, no lugar que eu gosto muito de gritar e de me extravasar, é dentro do carro, sem ninguém. Boto o fone no ouvido para o pessoal achar que eu estou falando com alguém, e fico: eu não sei o que acontece, acho que meu carro tem percepção de som. Esses dias nós entramos e apareceu uma coisa na tela, escrito em inglês, ruído alto. Alguma coisa saturou, tem que levar para arrumar. Não, eu já sei o que é. De vez em quando esse carro me ouve aqui de um jeito. Se você não aprender a vencer uma decepção, se você não conseguir aprender a vencer uma decepção, se você não conseguir entender isso, se você não se prepara para isso, o seu futuro vai ser uma grande decepção. Eu sei que esse tipo de pauta não é tão gostoso pregar, seria bom eu pregar uma mensagem um pouco mais alegre, mas eu precisava falar com vocês sobre isso, porque Deus quer provocar um rompimento. Hoje à noite eu vou trazer uma palavra já de rompimento, mas você precisa, antes de ouvir a mensagem da noite, você precisa passar por essas duas aqui do começo. Você precisa liberar quem Deus mandou você liberar. Tem gente que não consegue fluir porque não libera o seu coração. Você não precisa alimentar nem pessoas e nem histórias de pessoas que Deus já encerrou na tua vida. Deus já encerrou. Tem gente que você bloqueou e de vez em quando você vai lá e desbloqueia. Tem gente que Deus falou assim: deleta! E você ouviu a voz de Deus para deletar, mas você só bloqueou. Ou se não, silenciou. Ai, que bonito que é isso, silenciou. Não importa o quanto você regue um concreto, nunca vai nascer uma flor. Você pode regar a vida inteira um piso de concreto, não vai nascer uma flor. Você está lidando com relacionamentos que Deus disse: eu não quero para você. Ai, pastor, eu oro, eu jejuo, eu vou no monte, vou no vale, vou para cima, vou para baixo, já estou na nuvem, já fui para o buraco, e Deus não fala comigo, Deus não resolve. O teu problema não é Deus, o teu problema é que você não larga quem Deus mandou você largar. O problema é que você continua ouvindo quem você não tinha que ouvir. O problema é que você vem aqui nessa casa, inclusive eu posso falar dessa casa, porque essa casa é uma das casas de maior instrução. Uma das igrejas que tem um maior nível de instrução. Vocês têm pastores incríveis nesta casa. Eu sei que vocês sabem disso. Mas às vezes a gente paga até 20, 30 mil para ir ouvir um papagaio falar.
Não sou contra você pagar, o dinheiro é teu, você faz o que você quiser com esse dinheiro. Só que às vezes a gente não valoriza o que recebe de graça, e Deus está dizendo: eu estou te dando coisas tão profundas, é que você está regando em cimento, achando que vai nascer flores, e eu nunca vou liberar flores para um cimento, é contra a lógica. Você vai precisar dar uma página, vai virar essa página, porque você não vai poder entrar num novo relacionamento trazendo no rosto marcas do relacionamento anterior. Tá duro, né? Não sabia que ia ser tão duro assim. A palavra de Deus precisa ser maior do que a sua dor, inclusive de romper, de tirar. Escute, eu quebrei meu maxilar, fui direto para o hospital, cheguei lá, o médico que me atendeu, depois eu tive 2 desmaios, o primeiro, um mal súbito inconsciente, depois, o mal súbito em si é inconsciente, o segundo já com consciência, e eu fui caindo e me preparando, porque eu percebi que eu ia cair, e quando eu volto, eu vejo os médicos, e o rapaz que estava, o médico, enfim, o rapaz que estava me ajudando, ele não sabia qual era o meu problema, ele não entendeu que era o maxilar, então ele estava preocupado com o meu pescoço. Então ele colocou aquele capacete e ele pegou no osso aqui para encaixar. E eu lembro que eu gritava. E eu falava em inglês, em português e em espanhol. Be careful! Be careful! Cuidado! E o animal, o rapaz, eu escuto, entre oxigênio e para acalmar a dor, eu escuto o médico falando: cuidado com o rosto dele. Mas ele já tinha feito tudo que tinha que fazer. A máscara, já estava o capacete na cabeça. E eu fiquei pensando, naquela entre ir e vir, eu digo: é tão duro quando as pessoas não sabem aonde você está machucado e aperta bem no lugar. Ele teria que ter um pouco de perícia, faltou perícia. E por mais que eu gritava, ele não entendia, porque nem todo mundo vai entender o meu grito e a minha dor. Você tem a opção de continuar lambendo as suas feridas e entrar no coral da autocomiseração. Tu tem dó de mim, ninguém me ama, lambendo as feridas. Ou você vai se levantar e vai dizer: Deus vai fazer algo poderoso na minha vida, e eu vou olhar para trás e vou dizer: foi bom eu ter passado por tudo que passei, porque Deus tem uma nova história para mim. Eu precisava de 6 pessoas que levantassem a mão para cima agora e acreditassem que Deus tem uma nova história para você. Chacoalhe esse vizinho e diga: é para você que Deus mandou falar. Em 2 Coríntios 10, 13 é dito: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Essa dor é grande, mas dá para suportar. Agora eu vou para a conclusão desse pensamento. Tem uma coisa muito interessante escrita em um texto talvez já lido por muitas pessoas, e se você puder colocar na tela 2 Samuel capítulo 21, versículo 1 a seguir. Mas ninguém vai ler todo o texto, mas só começar dizendo: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul, no zelo a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: o que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor?
Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E ele disse: que é pois que vocês querem que eu faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu ou intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum Israel, de seus filhos se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que ele havia feito, e que houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei aos 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha sido tido de Saul, e Armone e a Mefibosete, esse é o segundo Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Bazaleel, o Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. Escute isso. A história é simples. Saul quer voltar à paz e pergunta aos gibeonitas: o que eu posso fazer para que vocês abençoem o povo? A gente quer paz nisso. Ele diz: não é por tua causa, é por causa do homem que nos tirou os nossos termos, e nós nos tornamos literalmente isolados, ilhados por causa dele. Nós queremos uma reparação. O que é que vocês querem? Nós queremos filhos de vocês, da casa deles, para enforcar. Encontraram a Rispa e pediram e disseram para Rispa: nós queremos seus filhos. O que vocês vão fazer com meus filhos? Nós vamos liberá-los para que os gibeonitas os enforquem. Eu não sei como é que ela conseguiu, ou como eles conseguiram fazer isso. Só sei que os 2 filhos foram levados e foram enforcados. Escute isso. Rispa, quando recebe o corpo dos seus filhos, olha o texto. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendendo-o sobre a penha, desde o princípio da sega até a água do céu cair, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. O que ela pega? Ela pega os seus filhos mortos, leva para cima de uma gruta, coloca um pano sobre ela e sobre os cadáveres dos seus filhos, e disse: ninguém toca neles. O urubu vinha pela carniça, pelo estado de putrefação que o corpo já estava em decomposição. O urubu vinha e queria comer a carne, não de Rispa, mas sim dos seus filhos, e ela enxotava, dizia: não toque neles. Os animais da noite vinham querendo comer o cadáver, e ela dizia: não, ninguém toca, ficando com os seus filhos longos dias, apodrecendo debaixo de sua capa. Escute isso. Até quando você vai ficar com cadáveres debaixo da tua capa? Até quando você vai permanecer com pessoas que Deus já tirou debaixo da tua proteção ministerial? Eu sei que eu estou falando com muitos pastores aqui, líderes de células. Ninguém está dizendo para você ir soltando as pessoas, liberando as pessoas, dizendo: chega, não! Ai, pastor, está sendo usado aquele irmão na célula, semana que vem eu vou chegar com o cartão vermelho e dizer: aqui ó, assim diz o pastor que pregou nesse final de semana. Não é isso. Eu estou dizendo que se você continuar acumulando cadáveres debaixo do seu corpo, quem vai morrer é você. Você vai pegar o nível de contaminação, você vai pegar o nível de doença, você vai se tornar tão podre quanto os cadáveres. O grande
grande problema é que nós não queremos soltar. Deus já mandou soltar, mas nós não queremos soltar. E achando que a nossa capa, cobertura, é suficiente para ressuscitá-los. Já tem ave de rapina sondando. E você está dizendo, aqui ninguém mexe. Até a hora que Davi soube e disse, mande buscar. O rei hoje se levanta. E ele vai dizer, chega, levanta desse lugar, levanta dessa pedra, levanta dessa montanha. E deixe eu enterrar esses cadáveres. Gente que não consegue romper na vida porque não consegue perdoar. Gente que não consegue romper nas finanças, no emocional, no espiritual. Não consegue romper porque não consegue perdão. Não consegue perdoar. Eu estive agora, faz menos de talvez 90 dias, um pouquinho mais, ajudando um colega. Quando ele me recebeu, ele falou, obrigado amigo por você ter vindo. Eu queria muito falar com você. Começamos a conversar. Ele começa a conversar, com 5 minutos começa a chorar. Mas um choro copioso. E eu digo, ele chorava tanto que eu comecei a chorar também, sem saber tudo da história. Eu comecei, oh meu Deus, oh, meu Deus. Daqui a pouco ele foi contando. Mas a história dele era tão terrível que eu não aguentei. Quando ele parou de contar a história, eu senti de perguntar, amigo, quanto tempo faz que isso aconteceu? Ele falou, 22 anos atrás. Eu não acreditei que eu chorei por uma história de 22 anos atrás. Eu fiquei pistola comigo mesmo. Falei, não acredito que eu chorei por uma coisa que já aconteceu há 22 anos. Eu falei, meu irmão, o que você está fazendo? Ele falou assim, Jackson, eu não consigo viver, eu não consigo. Tudo eu lembro, eu entro na igreja, eu lembro, eu entro na casa, eu lembro, eu falo com alguém, eu lembro. E eu tenho muita ira, muita raiva. E Deus disse para ele, usando-me por sua graça, você vai precisar arrancar esses cadáveres debaixo de você. E eu vim aqui nesta manhã, nesta primeira intervenção, para dizer a você, chega de carregar cadáveres. Hoje Deus faz uma limpeza ética, moral na sua vida e vai arrancar cadáveres que já estão aí há tantos anos em estado de putrefação e que estava deteriorando a sua fé e o seu amor. Porque gente ferida fere, gente magoada magoa, gente ressentida é a pior classe de gente para se relacionar. Eu vejo colegas, às vezes, assumindo a plataforma, usando a plataforma um lugar para seus próprios vômitos. E contar as suas mazelas e dizer, fulano fez isso, ciclano fez isso. E ainda mantém debaixo da sua capa gente que Deus mandou tirar. Vou pedir para o tecladista me ajudar aqui, para a gente encerrar. Hoje à noite a gente usa mais eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu precisava trazer esse pensamento aqui, porque debaixo dessa mesma unção que permeou a primeira sessão, eu preciso dizer uma coisa para você. Não vai ficar nenhum cadáver debaixo de você. Você recebe isso? Talvez seja o dia de você ligar para alguém e resolver a história. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Um irmão obreiro nosso ouviu uma mensagem sobre perdão, me procurou no final do culto e disse, pastor, deixa eu te contar a minha história. Eu cresci numa casa chamando de pai o homem que não é meu pai. Pior, o meu pai morava a 500 metros da minha casa e eu nunca soube que ele era. Minha mãe mentiu a vida inteira para nós. O pior não é isso. O pior é que eu namorei, praticamente vivi com uma moça que era filha do meu pai. Por anos eu me relacionei com minha meia-irmã. Eu tenho nojo de pensar nisso.
O meu desejo nesse exato momento, eu descobri isso faz poucos dias, é de ir para o Brasil e fazer um escândalo, criar um maior problema, talvez até ofender muito minha mãe, porque agora eu tenho que conviver com isso. Eu tenho que conviver com a ausência de um pai, eu tenho que conviver com um homem que me enganou, com uma mulher que mentiu, tenho que conviver com um passado que me assombra. O que eu faço? Eu propus para ele que nós orássemos aquela noite. Passado alguns dias, ele me responde: estou indo para o Brasil. Eu falei: olha, toma cuidado com o que você vai fazer, disse pastor, depois daquela noite. O Senhor já disse o que eu tenho que fazer. Chegando no Brasil, ele chamou a família e, sem pedir explicações, começou a liberar perdão para todos. E quando chegou na sua mãe, ele explica que não soube como isso aconteceu. Ele disse: quando eu olhei para ela, eu não vi uma mulher que me enganou, mentiu. Eu vi uma mãe tentando acertar, mas que se equivocou. E que eu poderia fazer da minha história uma história parecida com a dela, ou mudar a história ali e fazer uma nova história a partir daquele momento. E eu decidi perdoar. Escute isso. Quando ele libera perdão, a vida desse homem começa a mudar e começa a ser transformada. Tem muita gente que não conseguiu avançar porque não consegue liberar, não consegue romper, porque tem dificuldade de aceitar o que Deus já tirou. Escute isso. Essa casa viverá dias de tanto mover de Deus que não se compara com o que vocês estão vivendo agora. O Senhor está dizendo: eu começo uma estação de colheita poderosa entre vocês, mas também vou mover, vou fazer coisas que você não queria ou não queria que eu tocasse, mas eu vou tocar, para que a próxima multidão, que é muito maior do que essa, que eu não sei onde vocês vão colocar, mas isso não é problema meu. O Senhor já tem ela preparada. Quando você liberar perdão e soltar, a sua célula vai multiplicar de um jeito tão extraordinário. As suas finanças, você não vai mais viver nessa angústia financeira. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos onde você está, por favor. Se você quiser ficar em pé, pode ficar também. Enterre os corpos, avançando de forma disciplinada na oração, no jejum. Eu sei que tem gente que precisa uma urgência, e talvez você não consegue deixar ir quem Deus já mandou. Então eu vou fazer um apelo aqui. Eu tenho 10 minutos e vou usá-los para orar especificamente por quem entender que precisa deixar ir. Eu vou abrir o altar aqui e vou te dar 30 segundos para você reagir e vir à frente o mais rápido que você puder. Eu sei que isso corresponde a um grupo específico que Deus mandou falar. Deixa ir. Deixa ir. Deixa ir. Estou te esperando. Venha do jeito que você. Se for na galeria, estou te esperando você descer. Eu vejo jovens, relacionamentos que precisam ser descartados. Isso. Essa é a última vez que você chora sobre isso.
E esse choro pode ser um choro expressivo, porque é o último. Eu disse, é o último choro. Eu não vou ir na frente porque alguém vai desconfiar que eu estou. Continue vivendo nessa vida hipócrita. Veja onde você vai chegar. Reaja ao amor de Cristo agora. Eu estou te esperando, mais um minuto, eu estou te esperando. Venha o mais rápido que você puder. O Espírito Santo está te tocando. Isso, venha, não resista. Venha, eu estou te esperando, venha. Eu estou te esperando. O Espírito Santo está lidando com você de forma significativa. Você está orando para um rompimento. Deus está dizendo, eu preciso que você primeiro passe por esse processo. Esse processo. É a última vez que você chora. É a última vez que você grita sobre isso. É a última vez. Deus vai arrancar essa dor como se estivesse arrancando com a própria mão dele. É a última vez. Esse desespero nunca mais vai acontecer. Você foi jogado numa cama com depressão. Toma antidepressivo por causa dessa dor. Deus está dizendo, nunca mais vai precisar disso. Eu estou te liberando para viver o maior rompimento que você já viu, já assistiu, já ouviu. Mas você precisava entender que hoje é o dia de você reagir ao amor de Deus. De forma que hoje o Senhor está te convidando. Que probasse com talvez tenha alguém que você precisa pedir perdão aqui e agora. Talvez seja alguém que está sentado do lado oposto seu. Você não gosta nem sequer de olhar. Congrega na mesma igreja porque você ama essa casa, mas se fosse depender de você, você já nem estaria aqui, porque você não quer vê-lo, você não quer vê-la, você não quer estar perto dele ou dela, e você se irrita muito com isso. Talvez Deus está chamando você hoje para se reconciliar agora, porque Ele vai ter uma grande virada na sua vida. Deus está dizendo, eu vou fazer uma visitação sobrenatural na sua casa, na sua família. Oh my God, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui, eu vou orar, mas eu estou sentindo que o Espírito Santo está fazendo algo tão poderoso aqui. Chora, preboiques. Tem um homem aqui, você foi ordenado a pastor há 12 anos atrás. Você agora não pastoreia, na verdade você está desgarrado, mas você é pastor ordenado. Uma ofensa te tirou do ministério, e essa ofensa só aumentou. Você nem sabe o que é que você está fazendo aqui hoje. Assim te diz o Senhor: hoje eu arranco definitivamente essa dor, e eu arranco essa decepção, e faço você caminhar uma nova estrada. Inclusive eu posso te aconselhar aqui, não é Deus falando e sim eu. Posso te aconselhar até você estar debaixo dos cuidados desta própria casa, porque eu tenho certeza que você será amado e cuidado. Mas o fato é que Deus te trouxe aqui esta manhã, te trouxe para esta conferência, para restaurar você para sempre, para sempre, para sempre. Eu sinto Deus aqui. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Senhor, tem uma doce presença aqui agora. Tem uma doce presença aqui.
mantivemos debaixo da nossa capa há tantos anos. Arranca, tira de nós, tira do nosso meio. Eu quero viver as tuas promessas. E eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, visita cada um dos meus irmãos aqui e agora. Visita eles com uma unção nova, com uma unção fresca. Para eles viverem o que eles nunca viveram antes. Vamos, reaja ao amor dele agora, vai. Reaja, deixa Deus te usar agora, vai. Deixa Deus te restaurar agora, vai.